Olá, pessoal! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Boa segunda-feira para todos, emendinha de feriado aí, né? Quero ver aí quem vai largar a preguiça e vai vir para nossa aula de segunda. Nossas aulas sempre com muito conteúdo, muita prática, muito conteúdo com uma linguagem simples para ajudar a família. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Vai chamando aí o pessoal. Fala, acorda menina, vem para a aula. Que a Bárbara está esperando para o nosso conteúdo de segunda. Hoje o nosso tema é um tema bem importante, como sempre, né? Numa aula de mando, a gente vai falar sobre o que é mando, por que ensinar mando, como ensinar mando. Então é importante a família entender, né, o conceito desse operante verbal e por que a gente ensina e como ensina. Então, isso é muito importante para a nossa prática do dia a dia, para os nossos treinamentos, para o desenvolvimento das crianças, tá? Então, sejam muito bem-vindos aí. Manda um aviãozinho aqui embaixo para outras famílias chegarem para a nossa aula. Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira, emenda de feriado, vamos deixar a preguiça de lado, gente. Vamos lá, vamos para nossa aula de segunda com muito conteúdo, vamos falar sobre mando, né? Todas as segundas-feiras, 9 horas da manhã, nós temos aulas com muito conteúdo, muita prática, muita dica de estimulação. Então, sejam bem-vindos, vai enviando o aviãozinho para outras famílias, para que outras famílias possam se beneficiar também do nosso estudo, da nossa estimulação, da intervenção. Bom dia, inclusão, ideia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Emendinha de feriado aí? Tudo tranquilo, Clarice? Tudo tranquilo, César? Isso aí, beijo pro fofucho do Miguel. Bom dia, Beatriz. Bom dia, César. Sejam muito bem-vindos para nossa aula de segunda. Vamos lá, manda o aviãozinho, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre mando, então deixa a preguiça de lado de emenda de feriado e vem estudar conosco, vem trocar informações, vem para a gente poder cada vez estudar mais e ajudar no desenvolvimento das nossas crianças. Esse é o principal objetivo das nossas aulas de segunda, tá? Trazer conteúdo e dicas com uma linguagem acessível, fácil para a família, para os professores, para os terapeutas, para que a gente consiga multiplicar forças para a estimulação das crianças, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em educação especial e especialista em análise do comportamento aplicada. E sou diretora do Autonomia Instituto, que é um espaço de terapias interdisciplinares aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, quem ainda não nos segue aqui no Instagram, Autonomia Instituto, quem ainda não está lá inscrito no nosso canal no YouTube, entra lá no YouTube, Autonomia Instituto, tem muito conteúdo lá, gente. Hoje é aula 29. Então, nós já temos 28 aulas lá, depois que eu comecei a dar aulas mesmo, e antes disso temos várias lives, várias colaborações de profissionais num bate-papo sobre intervenção precoce, sobre estimulação, sobre terapia ABA, sobre intervenção ABA, sobre trissomia do 21, né, que é a síndrome de Down, sobre autismo. Então tem muito conteúdo lá no nosso canal do YouTube também, tá bom? Bom dia, Jussi! Tudo bem, meu amor? Então sejam muito bem-vindos para nossa aula de segunda de hoje. E hoje a gente vai falar sobre mando, né? Então, assim, quem
já está acostumado na linguagem, né, de intervenção MABA, de análise do comportamento aplicado, já sabe o que é mando, né? Mas quem ainda não está, e aqui a minha aula ela é muito direcionada para a família ajudar na estimulação, né, junto com as terapias, a família ela não é obrigada a saber, né, esses nomes técnicos, essa parte mais didática. Então, a nossa função como terapeutas é uma função realmente de ajudar as famílias e orientar o que é e como fazer, que o mais importante até é como fazer a estimulação do mando, tá bom? Então, todas as semanas eu recebo várias famílias lá na autonomia, faço anamnese, né, inicio avaliações e ai, que bom que você conseguiu entrar pela primeira vez. Isso aí, meu amor, seja muito bem-vinda. Viu como é que é? Não é difícil, é fácil. Toda segunda estamos aqui. Então, olha só. Quando as famílias me buscam, né, para poder visitar a autonomia, para poder fazer avaliação, eu normalmente faço algumas perguntinhas, que são perguntas que direcionam o meu olhar para aquela criança, o meu conhecimento para as habilidades que aquela criança já tem. E algumas perguntas têm esse foco de mando. O que é o mando? É a habilidade de fazer pedidos, de solicitar o que a gente quer ou de solicitar algo que a gente não quer. Eu vou chegar lá e vou explicar com mais detalhes. Então, eu sempre pergunto para a família, seu filho, quando ele quer, por exemplo, um brinquedo, vocês estão me ouvindo? Oi, Márcia, tudo bem, meu amor? Sei quem você é, com certeza. A gente conversa sempre pelo WhatsApp, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Coloca aí sim quem tá me ouvindo, que deu uma interferência aqui no fone. Eu não sei se tá todo mundo me ouvindo. Coloca aí quem tá me ouvindo, gente, por favor. Pra eu não ficar falando sozinha, né? Senão não adianta. Estão me ouvindo? Ah, tá bom, obrigada, tá bom. É porque deu uma interferência, eu não sabia. Então, voltando. Então, eu faço algumas perguntas para a família. Eu pergunto assim, quando o seu filho ele quer ter acesso, por exemplo, a um brinquedo que ele gosta muito, ou a um biscoito, a um suco que ele gosta muito, como que ele faz? Né? Como que ele pede acesso a esse brinquedo? E a família tem respostas de várias maneiras, né? As mais comuns são, a família fala, ele vai lá e pega o que ele quer. Quando ele quer um brinquedo, ele vai lá e pega. Se o brinquedo estiver no alto, ele pega uma cadeira, ele sobe na cadeira, ele sobe no banco, vai lá e pega o brinquedo que ele quer. Com o biscoito, ele faz a mesma coisa. Tá. Já vou falar sobre essa resposta. Outra resposta que às vezes me dão ele pega a minha mão, meu braço, me puxa e aí me leva lá pro que ele quer e eu fico perguntando, é isso que você quer? É isso que você quer? E aí quando é o que ele quer, eu dou pra ele. Tá. Outra resposta, ele me pega, me leva, né, com o braço até onde ele quer, e aí ele pede colo, eu dou colo, e ele pega o que ele tá querendo acesso. Então, são várias respostas que eu recebo das famílias, tá? E aí, todas essas possibilidades, né, de acesso às coisas, acesso ao brinquedo, acesso ao algo que a criança quer comer ou beber, elas são importantes da gente observar no sentido de que essa criança está realmente fazendo solicitação do que ela quer, né? Então, a gente tem que ter um olhar dessa solicitação, desse mando. Então, aquela criança que ela tem acesso livre aos brinquedos, ela pega o tempo inteiro qualquer brinquedo que ela quer. Ou, se o brinquedo estiver no alto, ela sobe num banco, vai lá e tem acesso ao brinquedo, isso não é mando. Ela não está solicitando nada para ninguém. Ela simplesmente vai lá e ela tem acesso ao brinquedo livremente, tá? Então, ela tá trabalhando a autonomia, né, nesse sentido. Bom dia, Aline, bom dia, Juliana, bom dia, Luane, tudo bem? Sejam bem-vindas. Mas ela não está trabalhando o mando, ela não solicita o que ela quer, ok?
A criança que usa o outro como ferramenta, né? Assim que a gente chama, quando a criança puxa essa família e leva até onde ela quer, ela faz um mando muito primitivo, né? Que é essa de puxar. Então, a gente não considera como mando no sentido de avaliação, nem no sentido da intervenção assim. A gente tem que ensinar o que é mando para essa criança, mas já não significa que ela vê o outro e que ela sabe que ela tem que solicitar ao outro o que ela quer. Então, ela está começando a entender esse elo comunicativo da solicitação. E aí a gente precisa sim direcionar a intervenção. Então, nenhuma dessas maneiras são consideradas realmente funcionais para solicitar algo, tá? E aí, muitas famílias me perguntam assim, mas Bárbara, por que meu filho tem que aprender a solicitar o que ele quer, né? E aí eu te respondo, porque, na verdade, o que a gente busca o tempo inteiro numa intervenção é a comunicação social, não é? Principalmente as crianças com autismo, com transtorno do espectro autista, elas têm um déficit nessa parte de comunicação social. Ou ela tem praticamente nada, né? Ou ela tem no nível bem abaixo do esperado para a faixa etária, porque nem sempre aquela habilidade ela é nula, ela é zero, né? Às vezes ela é rebaixada. E aí, a gente precisa focar na comunicação social e fazer pedidos, conversar com as pessoas, solicitar uma das comunicações, da parte de comunicação primordial, as principais, as primeiras que a gente faz. Então, muitas vezes o bebezinho, né, ele não consegue falar. Então, como que ele solicita o que ele quer? Através do choro. Aí ele chora, a mãe e o pai no decorrer dos meses já começa a identificar que é um chorinho mais de mamar, é um chorinho de fralda suja, é um chorinho de sono. A gente meio que começa a identificar essa questão do choro, mas a gente sabe que é uma solicitação. Mais ou menos quando a criança vai fazendo 8, 9, 10 meses, ela começa a apontar o que ela quer. Ela começa a mostrar exatamente o que ela quer. Então ela aponta o que está no alto, ela aponta, se você mostrar 2 itens para ela, ela aponta o que ela quer. Então ela começa no desenvolvimento, que vai continuar nos próximos meses, de apontar o que ela quer. E aí é o primeiro treinamento de mando que normalmente a gente faz com as crianças. Então, quando a criança chega para a intervenção, que ela não tem um mando vocal, né? Ela não fala, eu quero isso, quero aquilo, ou ela não nomeia o item que ela quer, a gente começa lá de trás. Então a gente começa, eu pelo menos normalmente começo com 2 programas de treinamento que são muito importantes. Um é o apontar, tá? E aí a gente faz o treino do apontar, e aí eu já vou explicar como faz. E o outro, normalmente é o treino do mando como contato visual, que ela entenda que aquele contato é uma solicitação de mais, quero que continue. Então, normalmente a gente começa com alguns treinos de rotina sensório-social, de brincadeira sensório-social. Então, por exemplo, você está brincando com seu filho de fazer bolinha de sabão. As crianças amam bolinha de sabão, né? Eu já falei que é aquele brinquedo barato que todo mundo tem que ter. Então, você faz bolinha de sabão, engaja aquela criança na bolinha de sabão, e aí você para um pouquinho para que ela olhe para você procurando o que ela quer mais. Ela quer mais bolinha de sabão. Então você já entende que aquele contato visual é um contato de mando, é um contato de solicitação, que ela entendeu esse elo comunicativo. E com o passar do tempo que essa criança começar a ter esse contato de mando para mais coisas, né? E que você entenda que é uma solicitação, e ela começar a verbalizar, a vocalizar alguns sons, você vai começar a exigir não só o olhar, mas também a fala, a vocalização de algum som, alguma vogal, né? Ou até o mais. Às vezes tem criança que fala mais primeiro, né?
E a gente vai vendo qual é o repertório que a criança vai desenvolvendo e vamos introduzindo nessa brincadeira de rotina sensório-social, buscando o quê? O mando, buscando a solicitação. Então, para isso, a gente tem que ter esse olhar de que a criança precisa solicitar, tá? Outra dica que eu vou dar aqui quando a gente fala de mando é que a criança, ela precisa não ter acesso, ela não pode ter acesso fácil aos brinquedos, aos alimentos, ao que ela deseja, tá? Porque se ela tem acesso, ela vai lá e ela pega, ela simplesmente pega o que ela quer, ela não tem que te pedir. Então, a gente precisa também ficar atentos quando a gente está treinando o mando para tirar esse acesso fácil da criança ao item desejado. Já vou voltar nisso também porque eu vou falar do passo a passo. Vamos lá. Quando a gente fala de análise do comportamento aplicado, o nosso grande nome, o grande estudioso foi Skinner, né? E Skinner, ele trabalha muito com comportamento verbal, que o comportamento verbal é aquilo que traz esse elo entre o falante, a pessoa que está falando, e o ouvinte, que é a outra pessoa que está ouvindo a gente, e o ambiente que a gente está inserido. Então, são essa relação entre falante, ouvinte e esse ambiente. E dentro da parte de comportamento verbal, Skinner denominou os operantes verbais, que são partes, né? Como se fossem partes, unidades dessa comunicação, para que a gente dividisse didaticamente e conseguisse fazer essa estimulação de uma maneira mais sistematizada, que a análise do comportamento aplicado, ela é mais sistematizada para que a gente saiba da onde que a gente tem que partir, a linha de base, ou seja, o que o paciente ele tem e para onde nós vamos. Então, a gente tem o nosso caminho bem determinado ali. E aí, dentro dessa classe de operantes verbais, o mando é um operante verbal. E o Skinner fala muito nas obras dele do quanto é importante, primordial e precisa ser uma das primeiras coisas que a gente trabalha com a criança, essa parte do mando. Tá? Então, quando uma criança chega para estimulação lá conosco, eu costumo trabalhar nos primeiros meses 3 pilares que eu considero que são os principais para a intervenção. O primeiro pilar é a intenção comunicativa, é a comunicação social. Então é essa troca de olhar, pedindo mais, solicitando mando, através das brincadeiras de rotina sensório-social, é o apontar, é o perceber o outro como esse elo de comunicação, é começar a ter uma intenção dessa comunicação. Então tudo isso precisa ser trabalhado nesse primeiro pilar da comunicação social. O segundo pilar, que eu sempre tenho como prioridade nos primeiros meses, é essa parte de brincar funcional. Então, variação das brincadeiras, brincar de maneira funcional, brincar junto com o outro, depois compartilhando com o outro, ampliar as brincadeiras de rotina sensório-social para brincadeiras cognitivas mais simples, depois para brincadeiras cognitivas mais aprimoradas, começar a fazer, né, um pré-requisito para imitação. Então, tudo isso também é importante para ampliar essa parte de habilidades das crianças, tá? E o terceiro pilar seria a percepção auditivo-visual. Então, normalmente nesses 3 pilares, bom dia, meu amor, tudo bem? Home care, muito obrigada por estar aqui, estou sempre te acompanhando também, minha linda. Sempre acompanhando. Bom dia, Marilena, que tá chegando aí. Bom dia, Suelen. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ju. Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, tá? Vem chegando aqui para trabalhar sobre mando. Hoje a gente vai falar sobre mando. Tragam as experiências de vocês também. Estamos falando sobre mando. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente trabalha mando? A gente tem que pensar, o meu filho já entendeu que o mando, né, é um elo comunicativo, que a outra pessoa, ela é um elo comunicativo, ela funciona como esse elo de
falante e ouvinte, essa relação, essa troca. Então, assim, o meu filho já entendeu que ele tem que chegar para outra pessoa e solicitar o que ele quer, ou ele resolve sozinho? Então, esse é um ponto que vocês têm que observar. E se ele faz tudo sozinho, ou se você, como pai e mãe, né? Pai e mãe, eu brinco que pai e mãe já entende o filho, então ele meio que traduz tudo. As outras pessoas que estão em volta dessa criança entendem o que ela quer, sem ficar no achismo, né? Tentando adivinhar isso que você quer, isso que você quer, isso que você quer. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Essa criança já consegue entender o elo comunicativo? Se não, você tem que começar a trabalhar isso, tá? Segundo ponto, essa intenção. Ele consegue chegar até o outro e solicitar o que ele quer? Então também vai trabalhar isso. E tirar o acesso dessa criança aos brinquedos e as coisas que ele quer de maneira independente. A gente aqui não está trabalhando agora a autonomia e independência. A gente está trabalhando a habilidade de pedir, de solicitar algo. Então, por exemplo, se o seu filho ama bolinha de sabão e aí você deixa lá a bolinha de sabão livre para ele poder pegar quando ele quer, ele não vai te solicitar, tá? Ele não vai te pedir, porque tá ali, tá na mão dele, tá fácil. Então, a gente precisa tirar esses brinquedos do acesso fácil às crianças. Lá na clínica, por exemplo, a gente coloca muita coisa em cima dos armários, a gente tem prateleiras no alto, e aí a gente vai montando as salas de acordo com a criança. Então, por exemplo, tem criança que ama a Turma da Mônica, a gente já prepara brinquedos da Turma da Mônica. Tem criança que ama a turma do Mickey, né? Mickey, Minnie, Pato Donald, a gente já prepara. Tem brinquedos, né? Então é importante a gente fazer uma avaliação de preferências para ver quais os brinquedos que aquela criança mais gosta. E aí a gente prepara a sessão. A gente tem a possibilidade de manipular essas variáveis do ambiente, ou seja, preparar o ambiente para poder receber aquela criança. E isso significa tirar o acesso daquela criança fácil aos brinquedos, tá? Ah, Bárbara, meu filho não se interessa pelos brinquedos, ainda tá assim bem inicial, ele quase não pega brinquedo. Observe o que ele gosta. O que ele gosta? E você vai trabalhar com o que ele gosta. Então, o mando, ele é um operante verbal, ele é uma habilidade que a gente precisa trabalhar muito juntinho da operação motivadora. Não existe, não tem como você trabalhar mando sem operação motivadora. E o que é essa operação motivadora? É algo que aquela criança quer, aquela pessoa quer ter acesso a um brinquedo, a um biscoito, a um suco, ao celular, o que ele quiser. Mas ele está privado daquilo. Então, aqui eu tô falando de operação motivadora estabelecedora. Quem perdeu essa aula, vai lá no YouTube, no canal Autonomia Instituto, que tem lá uma aula de 40 minutos falando sobre operação motivadora estabelecedora e operação motivadora abolidora. A gente precisa entender a importância das operações motivadoras para o treinamento de habilidades, tá bom? Então, o que é a operação motivadora em linhas gerais, né? Estabelecedora. É quando a gente priva aquela criança de acesso àquilo que ela quer, acesso fácil àquilo que ela quer, e aí a gente cria uma situação, a gente manipula aquele ambiente, então a gente coloca para cima, a gente não deixa ela ter acesso e a gente ensina a habilidade adequada de pedir. Então, se o seu filho não aponta ainda, você vai treinar o apontar. Você vai deixar o brinquedo dele no alto, que ele quer, tá? E aí ele vai chegar fazendo o que normalmente ele faz, ou te puxando, ou chorando, ou tentando subir para pegar. Você não vai deixar e você vai falar, pede o que você quer, aponta. Você dá ajuda para ele, tá bom? Aponta rapidinho, dá ajuda, pega o item e entrega para ele, reforça. Muito bem, você apontou, você me mostrou o que você queria. E você vai fazer isso várias e várias e várias e várias vezes, 500 mil vezes ao dia. Esse é meu lema, 500 mil vezes ao dia. Você vai fazer isso muitas vezes. Quanto mais você fizer, mais rápido o seu filho vai entender que ele só vai ter acesso àquele item se ele apontar. Tá? No começo tem crianças que não deixam a gente dar ajuda física total, ok?
Então, o que que você vai começar a fazer? Você vai começar a fazer aos pouquinhos. Você vai dar a sua ajuda, né? O seu modelo. Você vai, às vezes, pegar só um dedinho da criança e ela já entende que é esse que ela tem, que é o indicador que ela tem que mostrar. E aos pouquinhos, com as brincadeiras de rotina sensório-social, respeitando essa zona de conforto social da criança, você vai chegando mais próxima dela, ela vai aceitar esse seu contato físico. E quanto mais você treinar, mais rápido ela vai aprender o apontar e você vai tirando essa ajuda, você vai atrasando, você vai falando, aponta, ela não apontou, você não precisa às vezes dar mais ajuda toda, né, ajuda total, você dá só uma ajuda parcial, ou às vezes você dá só um toquinho na mão, ela já faz. Então é importante você observar o nível de ajuda para você ir tirando essa ajuda até a criança fazer sozinha. O objetivo é que ela queira um brinquedo, que ela aponte e você dê. Esse é o objetivo final desse treino, que ela aponte com independência em todos os ambientes para várias pessoas, tá? Então, a gente tem que ir treinando para que a criança busque essa maior independência. Então, o mando, ele é uma habilidade que a gente precisa treinar logo, bem cedo na criança, porque é uma habilidade que ela, né, a pessoa, o falante, é o mais favorecido dessa ação. Por quê? Porque ela quer um biscoito, ela aponta para um biscoito, ela tem acesso ao biscoito. Ela quer um suco, ela aponta para o suco, ela tem acesso ao suco. Ela quer o celular, ela aponta para o celular, ela recebe o celular. Então, é tudo que essa criança quiser, ela vai ter que apontar. E aí eu aproveito para já dar mais uma dica. Seu filho gosta, por exemplo, de alguma coisa de comer. Ele gosta de biscoito, ele gosta de uva, ele gosta de... O que você dá de comer para ele? Dê em etapas. Não pegue um pacote de biscoito e entregue na mão dele inteiro. Não pegue um coisinha de bala e entregue na mão dele a bala inteira. Tá? Faça de um por um. Então a minha orientação é, seu filho, vou dar um exemplo, seu filho adora biscoito maisena. Ótimo. Pega esse biscoito, coloca num potinho fechado e coloca ali 10 biscoitos, por exemplo, ou a quantidade que ele vai poder comer, ok? E aí você vai dando, faz ele apontar para poder abrir, você abre o potinho e aí você entrega um. Ou se ele aceitar, você entrega meio biscoito. Tem criança que aceita biscoito partido e gosta, tem criança que não gosta. Então você respeite também esse momento, a maneira que seu filho gosta. Em outro momento a gente vai trabalhar isso, mas não é o foco agora. E aí você... Dessa maneira, você oportuniza mais que seu filho vá treinando essa questão do apontar, tá? Depois que ele estiver apontando de maneira independente, você vai começar a treinar o quê? A verbalização, a vocalização de algum som. Então, pode ser das vogais, pode ser de um som mais aproximado do item que ele quer. Então, por exemplo, você está brincando com bola. Então, você vai pedir o quê? O A, que é o bola, que é o último. Então, você foca no A, depois você vai fazendo, né, uma modelagem desse som, dessa palavra, e você vai trabalhando com a criança para ela falar a palavra inteira. Mas aí você começa com o som. Normalmente esse trabalho do som, a gente tem um direcionamento das fonos. Lá na clínica, como a gente trabalha de maneira integrada, as fonos fazem um direcionamento de quais são os sons, né, que nós vamos trabalhar naquele momento, e todo mundo começa a trabalhar esses mesmos sons, tá? Então, assim que a gente vai fazendo o direcionamento. Deixa eu ver que acho que alguém aqui colocou alguma coisa. César, daí a importância de tirar os distratores do espaço. Por aqui colocamos uma prateleira mais alta com os preferidos para obrigar a apontar. Isso mesmo, César. A gente tira os distratores e tira o acesso da criança àqueles brinquedos, o acesso fácil. Ela não consegue subir, ela não consegue pegar, ela vai ter que apontar, ela não vai ter outra opção. Tá? Então a gente vai fazendo esse treinamento e quanto mais você oportunizar o seu filho no treinamento, mais rápido ele vai aprendendo essa habilidade, ok? Alguma dúvida até agora? Vocês entenderam o que é mando, a importância do mando, a importância da criança solicitar?
Coloquem aqui pra mim, quem conseguiu entender, coloca sim, pra gente poder continuar. Vamos lá. Vocês conseguiram entender a importância do mando, por que fazer, né, a estimulação do mando e como fazer. Então você pode começar com brincadeira de rotina sensório social para esse mando visual, de contato visual, de pedido demais. Você pode começar com o apontar, né? Então você já pode começar com esses treinamentos e depois você vai treinando outros tipos de mando. Tá? Que é, por exemplo, outro tipo de mando que a gente trabalha muito é o mando de remoção. O que é o mando de remoção? É quando a criança consegue mostrar que ela não quer aquilo. Então a gente treina, por exemplo, o sim ou não. Então a criança, ou o gesto, né? Sim, não, a gente treina e depois a gente vai associando sempre, né? A gente fala, mas depois a gente começa a cobrar da criança que ela fale sim, não. A gente trabalha toda essa parte gestual da criança, para que remova ou que a gente não dê uma atividade ou algo que ela não quer. Então você já sabe o que ela gosta, você já fez a avaliação de preferência e você também já viu o que ela não gosta. E aí você vai treinar com ela. Você quer isso aqui? Você já sabe que ela não gosta. E aí você vai ensinar para ela fazer não. Ah, não, tá bom. Isso aqui você quer? Sim, é algo que ela gosta. Você vai treinar o sim ou não. E depois você vai treinando outros mandos de remoção, para que ela consiga verbalizar o que ela quer e o que ela não quer. Então, não quero, para, chega, tudo isso é mando de remoção. Então, são maneiras da criança se comunicar. Por exemplo, eu dei uma supervisão para uma família na sexta-feira e uma das minhas orientações, né, de um dos programas que a gente está fazendo é um mando de remoção. E aí eu dei o exemplo do irmão. Aí eu falei, pede pro irmão ficar brincando, por exemplo, em cima dele, assim, perturbando ele um pouquinho. Lógico que num nível, né, que não deixa a criança tão irritada, mas perturbar o irmão um pouquinho. E aí, quando ele começar a perturbar, você tem que pedir para ele solicitar, para. E aí ele vai falar para, que a gente está treinando essas verbalizações com esse paciente, e aí o irmão vai sair de cima dele. Aí daqui a pouco o irmão vem de novo. Então o irmão vai ser o que mais vai treinar esse mando de remoção com ele, para que ele peça para parar. Então ele não pode bater no irmão, ele não pode empurrar o irmão, ele tem que pedir pro irmão parar. E quando ele pedir pro irmão parar, né, aí o irmão vai parar. Então a gente começou, sai, para, chega, tudo isso são mandos de remoção que a gente também trabalha com a criança, tá bom? Gente, alguma dúvida sobre essa questão do mando? Alguém quer compartilhar alguma informação? Coloca aqui para mim se ficou alguma dúvida. O mando, como eu falei, ele é muito importante, é uma das primeiras habilidades que a gente trabalha com a criança, até porque quando a gente começa a trabalhar o mando, normalmente a gente também consegue, em paralelo, diminuir comportamentos inapropriados. Então, muitas vezes a criança bate, a criança chora muito, porque ela não aprendeu ainda a pedir o que ela quer, ou ela não tem aquela demanda de pedir, ela tem acesso a tudo o tempo inteiro. E aí, a gente precisa treinar para que ela tenha, precise pedir, precise solicitar, porque isso faz parte da comunicação social bem primordial, bem básica, que as crianças com menos de 1 ano já fazem. Então, quando eu recebo crianças de 2, 3, 4 anos que ainda não fazem solicitações, isso para mim, assim, grita como um alerta de emergência para a gente poder começar logo essa intervenção, a estimular essa habilidade, tá bom? E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Conta aqui pra mim quem gostou, coloca um coraçãozinho aqui pra eu saber quem que gostou. Pra quem tá aqui que ainda não está no nosso grupo Lembrete,
Quando acabar aqui, vai no nosso link no Instagram, clica e entra lá, aulas do Autonomia Instituto. Eu sempre tô lá, dou o cronograma das aulas do mês inteiro, então quem tá lá já tem o cronograma do mês inteiro de setembro, tem alguns brindezinhos, né, que eu sempre tô fazendo. Quem ainda não baixou o e-book Fundo do Mar, me manda no direct, hashtag Fundo do Mar, é um e-book de atividades gratuitas que eu fiz com todo carinho junto com a minha equipe para poder disponibilizar atividades para vocês. Então quem ainda não tem, me manda Fundo do Mar, é gratuito, você vai receber e vai se cadastrar, tá? Quem ainda não se inscreveu no canal no YouTube, vai lá no YouTube, Autonomia Instituto, se inscreve, clica no sininho para não perder as aulas, que lá você vai ter aulas e eu tô preparando para tentar fazer mais aulas ainda lá, para que vocês tenham conteúdo com uma linguagem simples, com uma linguagem que vocês consigam colocar em prática, com dicas práticas, tá bom? Então, ó, a Aline colocou coraçãozinho, Maria colocou coraçãozinho, Letícia, Jussi, muito obrigada, gente, por quem esteve aqui comigo nessa manhã de segunda de emenda de feriado, tendo mais uma aula, mais conteúdo. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? E segunda-feira que vem a gente se encontra de novo. Beijo, boa semana!